Nas últimas semanas, os russos têm conseguido grandes avanços, né? Inclusive são os maiores desde julho de 2022. Esses avanços eles têm chamado muita atenção de todo mundo, porque têm apresentado bastante as dificuldades que os ucranianos estão enfrentando atualmente. Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês hoje, né? Porque eu já falei em outros vídeos algumas das dificuldades que os ucranianos estão enfrentando pontualmente, né, e por que, que as linhas estão colapsando. Mas hoje eu quero falar de uma outra forma aqui, né, para ficar um pouco mais fácil de entender, mais direto e até trazendo fontes ucranianas, né, ou pró-ucranianas para reforçar isso, porque senão tem gente que acha que é de uma vertente mais pró-russa. Mas, na verdade, os próprios ucranianos e seus apoiadores estão sendo obrigados a ver isso, porque realmente a situação está fora do controle, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Uma situação difícil com tendência de escalar está emergindo no campo de batalha. Quem falou isso foi o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Ele falou também, né, que o exército russo está envolvendo até 4 brigadas para realizar operações de assalto na direção das regiões de Pokrovsk e Kurakhove, né, que são as mais difíceis no momento, segundo ele. Tá? Ele ainda comentou que também a situação está mudando muito dinamicamente em relação a toda a linha de frente e que na direção sul a situação permanece bastante complexa à medida que a Rússia tenta avançar perto da vila de Krynki, em Kherson, e as vilas de Robotyne e Verbove, em Zaporozhye, e ainda em Staromayorsk, na região de Donetsk. No geral, o inimigo foi taticamente bem sucedido nessas direções, mas falhou em obter uma vantagem operacional. Claro que ele falaria isso, né? Mas por que eu estou falando isso aqui? Quem acompanha no dia a dia a guerra aqui da Ucrânia, aqui não, né? A guerra da Ucrânia, a situação como um todo, né? Quem vê como que se desenvolve a guerra, já tem uma noção, né, de como está a situação. A gente vê realmente a pressão russa em determinados locais e os avanços que eles estão tendo, né? E realmente isso chama a atenção. Mas o grande público, né, o povo que não acompanha exatamente, não tem acesso direto às informações, não tem uma noção real do que acontece. Agora, para o próprio comandante ucraniano falar essas coisas, é porque a situação não está muito boa, de qualquer forma, né? Então, isso aqui eu estou trazendo logo de cara para passar um pouco para vocês já como está essa situação, tá? Ela não está nem um pouco boa. Eu vou continuar aqui com um outro exemplo, tá? No domingo, em uma entrevista para a CNN, o tenente-general dos Estados Unidos, né, Mark Hartling, ele disse que a Ucrânia ainda enfrenta sérios obstáculos no seu esforço para recuperar o território tomado pela Rússia, com a escassez de recrutas no topo da lista. A Ucrânia precisa mobilizar mais soldados. Eles estão no campo de batalha há 2 anos e meio e isso supõe uma quantidade incrível de fadiga, né, dano psicológico e a dureza de estar nas trincheiras da linha de frente, né, sendo realmente um fator moral, né, disse ele, que foi o comandante das forças do exército americano na Europa, só para vocês terem uma noção de quem é que está falando. Tá? Segundo alguns relatos, as unidades da linha de frente estão seriamente sobrecarregadas e, em alguns casos, têm até que lutar por semanas antes de serem rotacionadas para fora da linha de frente para se recuperarem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também mais para frente. O Hartling ele ainda não acredita que as armas por si só permitam à Ucrânia recuperar os territórios que perdeu, né? Segundo ele, né, para ser honesto, e sei que alguns dos meus colegas da artilharia me repreenderiam por isso, a artilharia e os sistemas de longo alcance não ganham a guerra. Ele disse que é necessário ocupar e conquistar o território. A Ucrânia não conseguiu fazer isso na medida necessária com alguns dos territórios que perdeu para a Rússia. Então, vamos ver que a frente se estabiliza um pouco nas próximas semanas. Então, potencialmente, se a Ucrânia não só conseguir mobilizar soldados treinados e envolvê-los em operações ofensivas, né, e levá-los até ter a capacidade de recuperar o território, isso é o que eu quero dizer, disse ele. E para vocês verem, até mais uma mídia convencional que é pró-ucraniana, né, vamos dizer assim, o Washington Post, eles também escreveram, né, uma questão aqui, né, que a Ucrânia deve resolver o problema da escassez de pessoal e fortalecer a sua defesa para poder realizar operações ofensivas no futuro.
tá? Eles escreveram também que à medida que os primeiros envios de armas começam a chegar para a Ucrânia, os funcionários americanos esperam que as novas armas permitam a Kiev ganhar tempo para repor as fileiras das Forças Armadas da Ucrânia e fortalecer sua defesa. Isso aqui porque, recentemente, né, para quem não soube, o presidente americano, né, o Joe Biden, ele assinou um pacote de ajuda para a Ucrânia, né, do valor de 1 bilhão, tá? Que eu não vou ler tudo que está na lista, mas envolve munições dos mais variados tipos, né, para armas pequenas, vamos dizer assim, né, armas pessoais, para artilharia, para uma série de fatores, né? Aqueles equipamentos portáteis, né, antiaéreos, antitanque, o Stinger, o Javelin, os veículos em si, né, o Bradley, o Abrams, né, mísseis para os HIMARS, etc. Tá? Só para vocês entenderem que é um pacote bem robusto mesmo. Porém, tem uma grande questão aqui que eu coloco para vocês também. Até que ponto essa ajuda realmente ajuda? Por quê? Os Estados Unidos, eles proibiram, né, as forças de Kiev, né, de usar o M1 Abrams, né, dos que sobraram do campo de batalha, segundo eles, devido às vulnerabilidades aos drones russos. Tá? Isso porque os americanos, né, uma das principais fontes de renda, né, uma das principais coisas que sustenta os Estados Unidos é a venda de armas. Tá? E, como é de se esperar, quando começa a ter problemas na linha de frente, no teste de campo de verdade, né, quando ele não vai muito bem ou começa a ter problemas, caem as vendas. Tá? Resumindo aqui bastante. Tá? Como a gente pôde ver com o Merkava lá na questão em Gaza e os Leopard, principalmente na questão da Ucrânia também. Então os americanos querem mitigar isso, evitando que eles participem da luta. Então é complicado, né? Mas isso aqui, você pode perceber que é um exemplo só, mas os americanos, né, com todas essas interferências, eles também afetam diretamente as tropas ucranianas, né? Especialmente as unidades de elite, né, como no caso, um exemplo, a 47ª Brigada Mecanizada, tá? Que deu uma entrevista recentemente para a Forbes, né, ou a Forbes escreveu sobre eles, né, recentemente, que ela disse o seguinte, né, que a 47ª Brigada Mecanizada, cansada da guerra, é a brigada de emergência da Ucrânia. O Pentágono está apressando a substituição dos veículos para manter a unidade exausta, né, na luta. Após a ruptura das defesas ucranianas em Oteretine, Kiev enviou essa brigada como sempre faz em caso de emergência. A 47ª Brigada Mecanizada, formada exclusivamente por voluntários, entre aspas, né, está treinada por instrutores da OTAN e viaja em tanques M1 Abrams, né, veículos de combate M2 Bradley e obuses M109 de fabricação americana, segundo a revista, né. No entanto, não conseguiu conter os russos e deixou grandes baixas em sua unidade, com o que seus efetivos necessitam urgentemente de descanso, reposição e reorganização. Essa brigada também participou na contraofensiva, entre aspas, falhada, do ano passado e na Batalha de Avdiivka, onde também sofreu um grande número de baixas de veículos e soldados. Desde setembro, o Ministério da Defesa da Ucrânia substituiu o comandante da brigada 3 vezes, por decisões imprudentes também. Então, isso aqui mostra muito pra gente, é bem ilustrativo de como está a situação da Ucrânia. Porque essa aqui é uma unidade de elite ainda por cima. Tá? Imagina uma unidade convencional, uma unidade simples. Tá? Então, isso aqui é muito importante a gente entender e se colocar no lugar para entender um pouco, né, de imaginar como está a situação. Pensando agora um pouco naquele ponto que a gente comentou um pouco para cima, né, um pouco antes, a questão da rotação. Geralmente, o que funciona, como trabalha, né, no geral, tá, em todos os exércitos, você fica uns 2, 3 dias no máximo, assim, mais ou menos, na linha de frente, né, vamos dizer assim, pensa numa brigada, né, tem um batalhão na linha de frente, tem um outro logo na retaguarda imediata, vamos dizer assim, e um mais para a retaguarda ainda. Então vamos pensar aqui em 3, tá? Quando passa esses 2, 3 dias, essa da frente que já está um pouco mais cansada, vai lá para trás, a que está imediata assume a linha de frente e a que estava mais para trás fica logo em seguida. E isso vai rolando sempre, tá? É o que os russos têm feito muito, porque isso realmente
muda muito. A tropa, quando ela fica cansada, ela não rende. É claro, é só pensar. Não tem que pensar muito para entender isso, né? Mas os russos têm usado muito isso e é um dos motivos pelo qual eles têm conseguido avançar tanto. Porque como eles têm muita tropa, ela não se desgasta tanto. Tipo, eles têm muita gordura para conseguir administrar. Tá? Então, isso facilita muito você conseguir avançar e consolidar a posição, porque enquanto uma avançou, a outra já vem, ocupa, a outra vai vindo, entendeu? Resumindo bastante, tá, gente? Como eu sempre tento fazer aqui no canal, né? Para não ficar muito extenso, muito denso também, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco aqui, tá? Ainda com relação a isso, né? Vamos pensar uma coisa aqui que é interessante. Como tá descrito aqui nessa 47ª Brigada, que é uma das brigadas de elite, tá? Eles estão com um efetivo bem menor do que o convencional. Isso tem causado muitos problemas para a Ucrânia, porque não é só essa brigada, como eu já falei. Basicamente, todas as unidades que estão na linha de frente, elas não estão com força total. Então, você fica com uma força virtual ali. Quando os altos comandos traçam o plano, falam, aqui vai ficar essa brigada, cada batalhão vai ficar aqui, aqui, aqui. Você pensa, bom, esse batalhão tem essa força aqui, então ele vai conseguir segurar essa posição. Só que, na verdade, pode estar com, às vezes, 60% da força, 50%. Tem caso, que a gente já soube, de a unidade ficar com 20% da força. Imagina você tentar segurar uma outra unidade com 20% da sua capacidade. Tá? Isso tem acontecido muito ali na região de Avdiivka, que é um dos motivos pelo qual os russos também estão conseguindo avançar bastante. Porque só para ilustrar aqui para vocês, tá? Os números que a gente sabe de quando estava começando a batalha por Avdiivka mesmo, né? Não a batalha em si, porque ela tem anos, mas quando os russos foram dominar a mesma cidade, tá? Que os ucranianos decidiram se retirar, na minha opinião, acertadamente. Os russos juntaram 50 mil soldados para dominar aquela, não só a cidade, né, mas as regiões em torno ali, né, os territórios em torno. Os ucranianos tinham basicamente 8 mil tropas para defender. Ainda que é o seguinte, se eles tivessem ficado na cidade, ia ser um banho de sangue que nem foi Bakhmut. Mas na cidade, conflito em cidade é uma dinâmica à parte do resto da guerra, tá? Porque às vezes um efetivo minúsculo consegue segurar um efetivo bem maior dentro da cidade. Mas é outra história. Mas como eles saíram, tá, para preservar as forças, acontece que tem um problema aí. Para ocupar toda a linha defensiva que tem em torno da cidade, ali, né, mais retraído, precisa de muita tropa. E os ucranianos não tinham toda essa quantidade para segurar. Isso que também a gente está pensando o seguinte, 8 mil oficialmente. E se eles estiverem nessa situação também de um efetivo bem reduzido por conta disso, que é bem provável, né? É menos de 8 mil. Isso, claro, depois da batalha, a gente não sabe os números porque os ucranianos enviaram alguns reforços, né? Não se sabe quanto também. E os russos também podem ter enviado muito mais. Então a gente não sabe realmente. Mas a dinâmica é essa. Tá? Os russos estão enxurrando de tropa ali e acaba sobrecarregando os ucranianos, vamos dizer assim. Porque eles não têm, fica muito poroso essa linha defensiva, entendeu? Porque ela fica pouco guarnecida ou fica com vãos, que é por onde os russos passam. Como foi o que aconteceu, por exemplo, em Ocheretine. Tá? É um pouco mais complexo que isso, mas só para ilustrar. Tá? Os russos dominaram com muitas tropas ali Ocheretine e rompeu a linha defensiva. E agora dividiu ela em duas também. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco como está a dinâmica para a Ucrânia. Tá? Na guerra como um todo, na verdade, né? Está sendo isso. Tá bom? E até aqui, só para frisar nesse último ponto, para vocês entenderem como que está o negócio. A gente está vendo uma coisa que não tinha visto nunca antes nessa guerra. Tá? Que é o que? Os russos eles estão enviando unidades maiores para dominar cada posição. Tá? Só para vocês terem uma noção. Eu não vou usar os termos técnicos. Eu tinha pensado em fazer isso, mas eu vou usar os números para ficar mais fácil de entender. Enquanto antigamente eles enviavam um esquadrão, eu falei, né? Um esquadrão, um grupo de combate, né? Uns 5, 10 homens para dominar uma trincheira, um edifício ali, um posto. Eles estão enviando 50, 100 homens. Tá? Isso a gente viu até em Ocheretine mesmo. Que quando eles tomaram a primeira trincheira ali da cidade, tinham centenas não, dezenas de soldados. E isso é uma coisa muito impactante também, porque, vamos supor, naquela posição ali, na trincheira, onde fica geralmente no máximo 5, 10 soldados, tem que enfrentar 50, 100 soldados. Não tem condição. Então é óbvio que os ucranianos vão ter que retrair.
porque não tem condição. Então aí os russos estão indo, tipo, avançando pela força mesmo, tá? Isso aqui é muito importante para vocês entenderem de uma forma geral como está isso aqui, tá? Como está a dinâmica ali na guerra da Ucrânia, mas é claro, cada região está tendo uma dinâmica parecida, mas um pouquinho diferente, tá? Mas no geral, isso aqui dá para entender como que tá, pelo menos os pontos principais da linha de frente, tá? Com relação a isso ainda, para vocês terem um aprofundamento aqui, vamos pensar assim, no raciocínio. O porta-voz do Kremlin, que eu esqueci o nome dele agora, ele disse sobre a situação, né, que está se deteriorando para o exército ucraniano. Ele disse que tem uma informação de primeira mão, né, de que ali no lado ucraniano, né, o pânico está crescendo. E é muito importante para nós, né, os russos, agora manter essa dinâmica. É muito importante nos determos e continuar cumprindo as tarefas da operação militar especial. O que ele quer dizer com isso? Os russos, né, uma coisa que mudou bastante também e está contribuindo para essa deterioração da linha de frente é que a abordagem russa, né, a doutrina russa para essa guerra, que é de atrito, eu já falei muito tempo, desde o começo da guerra eu falo disso, ela está funcionando muito. Então eles destruíram já muito dos equipamentos, dos meios ucranianos, né? Não só o pessoal, mas artilharia, os tanques de guerra também, tudo mais, mas principalmente as defesas antiaéreas. Então o que acontece? Que de um tempo para cá, a aviação russa tá demais lá. Estão voando muito, tanto que tem posição que os caras falam, meu, os caras estão bombardeando tanto aqui que não dá nem pra, não tem nem gente para liberar os destroços ali para pegar o pessoal. Quem sobrou, né? Então tá um negócio assim surreal a aviação russa, especialmente em alguns determinados pontos que eles estão focando muito, muito mais do que o normal, tá? Isso sem contar a artilharia russa que por si só também já é uma coisa monstruosa. Então isso tem um apelo psicológico para o soldado ucraniano ridiculamente forte, porque imagina, você fala, meu, eu tô aqui, qualquer hora vem bomba na minha cabeça. E outra, eles estão usando umas bombas muito fortes, né, como as famosas, já estão ficando famosas, né? As bombas FAB 500, 1500 e tem a 3000 agora. Então é um negócio violentíssimo, tá? Para quem não sabe, essa questão de sofrer um bombardeio, especialmente se não for em cima de você, se você só tipo, ouvir, se for perto de você, é quase como se você tivesse morrido psicologicamente. É horrível, horrível, completamente horrível, tá? Então isso aqui é um abalo psicológico muito forte para a tropa ucraniana. E os russos estão querendo, pelo falado, né, pelo porta-voz, que eu esqueci o nome dele, estão querendo intensificar isso mais. Por quê? Na ideia deles, eles não precisam, o que é verdade, não precisam matar todo mundo. Só precisam fazer o exército se retirar do combate. Seja morto, ou fugindo, ou capturado, né? Mas precisa se retirar do combate. Isso é assim que eles estão fazendo, tá? Então isso aqui também contribui muito para essa caramba, tá difícil hoje. Deteriorização e para essa dinâmica que está rolando na Ucrânia, né? Do avanço intensificado dos russos, tá? O mais engraçado com isso aqui também é que pode ser levado em conta de uma outra forma. Porque também tem muita gente, especialmente do lado ocidental, né, do lado pró-ucraniano, falando que os russos vão lançar uma grande ofensiva aqui de verão e tudo mais, sendo que os russos não falaram nada também, mas também eles não são que nem os ucranianos de falar que vão fazer um ataque, né? Mas tem alguns indícios interessantes dessa situação aqui. Tá? Tem algumas fontes ucranianas que estão alegando, né, que estão vendo uma transferência muito grande de unidades de assalto russas, né, e de equipamentos, né, para a fronteira com a região, né, para o Oblast, a província de Kharkov e de Sumy, tá? Aqueles pedaços mais ao norte, né? E, curiosamente, o presidente da Bielorrússia, né, o Alexander Lukashenko, ele também deu uma declaração que corrobora isso, que ele falou que as forças armadas da Rússia criaram reservas poderosas no Distrito Militar Norte, né, sobre o Grupo Norte, né, e que se não tiverem negociações, a Ucrânia pode perder a sua condição de o status de Estado, né, e deixar de existir, tá? E curiosamente também
foi percebido, né, foi identificado que a Rússia começou a construir um campo de decolagem, pouso, né, militar, é uma base militar aérea, né, na região de Belgorod, né, que é bem na região que é bem na fronteira ali com a região de Kharkov, tá? Então, isso aqui, por que eu estou falando isso aqui agora que parece que não tem nada a ver? Pode ser que realmente os russos estejam querendo intensificar o conflito e piorar ainda mais, porque imagina, se já está difícil agora, imagina se os russos criarem um novo fronte, tá? Porque até eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, então vamos lá, só para mostrar um pouco para vocês. Aqui é o mapa da Ucrânia. Felizmente consegui de volta o que eu usava mais antigamente, que tinha ficado pago, agora voltou a ser acessível. Então vamos lá, Guerra da Ucrânia. Mapa da Ucrânia, quer dizer. Imaginem vocês, só para continuar aqui, né, se os russos reabrirem o fronte aqui em Kharkov e em Sumy. Sendo que com tudo isso aqui já está muito difícil manter. Então, eu gostaria que vocês imaginassem isso aqui. Tá? E é isso aqui que eu estou colocando com essas declarações, essa possibilidade realmente pode ser que colapse ou contribua para o colapso das posições ucranianas, porque se eles conseguirem colocar em xeque, vamos pensar só até algumas regiões aqui, ó, já vai encurtando a linha russa, ou seja, eles vão conseguindo juntar mais recursos, mais tropas, mais equipamento em menos posições, ou seja, vai acumular muito mais, né? Então vai ficar cada vez mais difícil para os ucranianos. E eu quero que vocês percebam uma coisa aqui comigo também, que é um dos fatores principais, até pelo qual os ucranianos estão numa situação muito difícil de pessoal. Pô, mas eles estavam recrutando muita gente, como que eles estão com falta de pessoal? Por um lado, a resposta mais óbvia, mais fácil estão perdendo muita gente na linha de frente. É claro, tem muitos mortos, muitos feridos, muitos, né, desaparecidos e gente que fica traumatizada, que não, né, fica danificada psicologicamente, gente que não pode voltar para a linha de frente. Agora, vejam comigo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas percebam que tem vários pontinhos amarelos aqui, umas partes assim, né? Eu vou até... Peraí, vou até facilitar essa... Olha isso aqui, gente. Tá vendo todos esses negócios aqui? Cada pontinho disso é uma posição fortificada, uma trincheira, alguma coisa assim, e não são as atuais, viu? Porque isso aqui é baseado em alguns meses atrás, então a gente não sabe se tem mais do que isso. Mas de qualquer forma, tudo bem que está para os dois lados, mas se você vê na posição da Ucrânia, por exemplo, tudo isso aqui, ó, essa parte em Kramatorsk aqui e tal, tá tudo na mão dos ucranianos. E tem muito mais, por exemplo, aqui na região de Kiev, é gigantesco, tem muita coisa. Vai ficar mais fácil de ver como que é aqui mais de longe. Mas qual que é o ponto? Isso aqui, cada posição, cada posto de controle, cada situação precisa de uma guarnição, né? Fora todas as tropas de apoio, né, de logística que vão levando uma coisa de um lado para o outro. Então, imagine quanta gente não precisa ocupar essas posições. E isso está contribuindo muito para essa falha ucraniana, porque tem tanta gente no meio do país, né, no interior, cuidando dessas coisas, que falta gente para ir para a linha de frente. Por isso também que eles estão recrutando mulheres cada vez mais agora, para fazer esse tipo de coisa, para liberar os homens para mandar para cá. Só que ainda nisso tem um problema, porque até por isso, infelizmente a gente viu que no último censo tem praticamente uma geração masculina a menos na Ucrânia. Tá? E isso é um impacto muito grave, é muito triste de pensar de quanta gente morreu por uma situação dessas. Tá? Agora, uma coisinha aqui, gente. Com relação a essa questão da ofensiva, uma coisa que eu já aprendi, né, vendo todo esse tempo, né, a guerra da Ucrânia, sempre que se colocou a Rússia vai fazer uma grande ofensiva, tal, nunca aconteceu da forma que se espera, porque o pessoal acha que vai ser alguma coisa que nem Segunda Guerra Mundial, né, de uma coluna gigantesca fazendo um grande movimento de pinça e dominando grandes extensões de terra, sendo que na verdade os russos não fazem isso, pelo menos não fizeram até hoje na Ucrânia. O que geralmente acontece é o seguinte: eles gradativamente vão intensificando as operações ofensivas em um determinado setor da linha de frente. Tá? Isso aconteceu várias vezes, até na Batalha de Bakhmut mesmo, quando teve uma ofensiva,
tá? Porque uma ofensiva não é necessariamente de toda a linha de frente, mas geralmente de um setor, realmente. Né? Então, como eu falei, né, na Batalha de Bakhmut, por exemplo, foi uma ofensiva que foi gradualmente chegando, empurrando, até que escalonou, né, foi intensificando até chegar naquele rolo compressor, assim, vamos dizer, para chegar em Bakhmut e aí começar a Batalha de Bakhmut. Tá? Foi assim frequentemente. Só dá para falar que foi uma grande ofensiva dessa forma quando começou a guerra mesmo, que foi realmente a entrada das tropas russas dentro do território ucraniano. Só, mas de resto foi dessa forma que eu falei de Bakhmut. E se a gente parar para pensar, já está acontecendo uma. Então, o que estão colocando assim como uma nova grande ofensiva tal, na realidade ela já pode estar acontecendo. Tá? Porque eu estou falando dessa forma. O que acontece? Também nunca acontece repentinamente, assim, um ataque abrupto. Você faz uma preparação, você faz um reconhecimento. Se você não consegue fazer um reconhecimento, faz um reconhecimento por força, ou seja, manda alguma tropa ali para entrar em contato com o inimigo, né, ter uma trocação, saber onde ele está e falar, ó, tem tantos inimigos ali naquele lugar assim, assim, assim. E aí você prepara para fazer uma ofensiva. Tem as barragens de artilharia para preparar o terreno, para amaciar, né, as tropas, as fortificações inimigas. Então tem um monte de preparações antes de uma ofensiva dessa. E várias das coisas que estão acontecendo, elas podem ser justamente esse tipo de preparação, tá? Então, assim, o que a gente vê em várias localizações é que pode ser isso, tá? Preparação para que ocorra um escalonamento das operações, para que chegue uma coisa mais avolumada e faça algum avanço mais intenso, tá? Eu vou comentar aqui algumas coisas, né, que reforçam um pouco disso aqui, mas para vocês verem um pouco também, tá? Então, começando aqui, eu peguei uma coisa do New York Times, tá? E eles falaram que é o seguinte: as tropas russas capturaram ou entraram em cerca de meia dúzia de aldeias na frente oriental da Ucrânia durante a última semana, destacando o deterioramento da situação na região para as forças ucranianas, que estão em desvantagem em termos de armamento e número, enquanto aguardam a tão necessária ajuda militar dos Estados Unidos. Quanto à ofensiva russa em direção a Chasiv Yar, o meio americano comenta o seguinte: sua captura coloca a cidade de Konstantinivka, a cerca de 16 quilômetros ao sudoeste, né, diretamente na linha de fogo de Moscou. A cidade é o principal ponto de suprimento para as forças ucranianas ao longo de grande parte da frente oriental. O avanço para o norte, a partir de Oteritini, também poderia permitir que as forças russas atacassem Konstantinivka pelo sul, em meio a um movimento de pinça. Tá? Além disso, eles destacaram que o ISW, né, aquele Instituto para o Estudo da Guerra, ele explicou recentemente que as forças russas têm atualmente oportunidades de realizar avanços operacionais significativos perto de Chasiv Yar. A situação parece ser complexa atualmente para a Ucrânia na frente, de acordo com várias informações que ainda não foram confirmadas. Né? A tomada do saliente de Oteritine parece ter causado a fratura do grupo de combate ucraniano designado para a área de Avdiivka em dois. A cadeia de comando parece ter sido rompida e as diferentes unidades ucranianas não estão agindo de forma coordenada e assim é previsível um agravamento mais profundo da frente nesse ponto, apesar da densa concentração de tropas ucranianas depois dos reforços. Né? Apesar de que seu número relativamente alto parecem fazer parte de uma miríade de unidades que sofreram danos em combate e já não estão completas. Somando-se as possibilidades de uma ofensiva em Kharkov, seria muito complexo para a Ucrânia defender adequadamente ambas as áreas. Tá? Então, com isso aqui, acho que já dá para entender bem o vídeo de hoje. Acho que isso aqui seria o resumo do vídeo de hoje. Tá? Então, com isso aqui, acho que já dá para entender bem. Tá? E justamente por conta de tudo isso aqui, a gente vê um último ponto que eu quero colocar aqui, né, que eu já tenho tratado dele já faz um tempo também, mas que na verdade é que seguindo um direcionamento do Kirilo Budanov, que é o chefe de inteligência ucraniana, a inteligência militar, né, que ele é ligado à CIA, tá, para quem não sabe, ele está promovendo bastante uma alteração da abordagem ucraniana para a guerra. Tá? Porque realmente, no modo convencional, não tem como bater de frente com a Rússia, né? Ainda mais na situação da Ucrânia. Agora, então o que eles estão fazendo? Já não é de agora, tá, gente? Eles já estão fazendo bastante, mas é para mudar realmente a abordagem. Tá? Eles estão
querendo empregar uma estratégia de uma guerra irregular, tá? Com ataques mais profundos dentro da Rússia. Já fazem isso faz um tempo, é claro, mas eles querem mudar como se fosse uma guerra de guerrilha, só que nesses moldes. Tá? Então, lançando vários grupos de sabotadores, mas principalmente com aqueles ataques de longa distância, né? Com os drones e com os mísseis. Tá? Especialmente contando com a ajuda ocidental. Isso porque eles não estão conseguindo lidar com a Rússia. Então, a estratégia seria tentar segurar ao máximo os russos na linha de frente, para que eles avançassem menos, e ir bombardeando a retaguarda russa. Tá? Então, isso aqui passa um pouco dessa ideia também de como está complicada a situação para a Ucrânia na linha de frente. Tá? Mas eu vou encerrando por aqui, porque eu já falei bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu acho que deu para trazer um pouco, né, as informações para ter uma compreensão de como está realmente a situação na linha de frente da Ucrânia, né, a situação da guerra como um todo, a dinâmica de como ela está indo e como a coisa está feia para a Ucrânia. Tá? Claro que está bem resumido, tá? Algumas coisas eu fui bem rasa, bem rasamente, né? Fui bem raso. Mas acho que ainda dá para entender dessa forma, né? Porque a gente consegue, juntando essas informações, entender como a situação está muito delicada para manter as forças ucranianas, tá? Então, dependendo de como rolar, de como for, se realmente rolar essa nova abertura de fronte, né, de Kharkov e Sumi, se bobear, pode ser que realmente os russos acabem até pressionando demais e rompendo as forças ucranianas, né? Então, pode ser que aconteçam debandada em massa, né? Tropas comecem com motim e se recusar a combater de novo, né? Porque isso já aconteceu no passado. Então, pode ser que tenha uma piora desse sentido aí das forças ucranianas, né? E isso pode levar até um desenvolvimento mais intenso do conflito, tá? Claro que eu acho que se isso ocorrer não levaria diretamente ao fim da guerra, mas encaminharia diretamente para isso, tá? Então, por isso que é importante a gente entender e olhar esses casos que nem o do vídeo de hoje, essas coisas, porque isso fala muito, tá? Então, por hoje é isso, espero que tenha sido bom para vocês esse vídeo, né? Que eu tenha podido contribuir com as informações que vocês têm e construir as próprias percepções de vocês, né? Que vocês criam a própria elaboração, né? E no mais é isso, pessoal. Então, agradeço a quem assistiu até aqui. Quem é novo no canal também seja bem-vindo. Para quem está chegando agora, né? Convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e assistir os vídeos antigos também, porque tem muita coisa relacionada, né? Curte o vídeo aí se você gostou, por favor, que ajuda bastante o canal. E qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer pergunta, fica à vontade para deixar aqui nos comentários também. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que precisa dessas informações ou pode extrair alguma coisa delas. E quem gosta desses assuntos também, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todo mundo que tem aqui, quem acompanha direto aqui o canal. E espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá!